Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, nesse primeiro vídeo aqui de 2025, sobre reflexões dos tempos atuais relacionados às ciências humanas, eu gostaria de falar com vocês sobre o movimento feminista, os movimentos feministas que surgiram ao longo da história, essa trajetória e como esses movimentos são super importantes até os dias de hoje, na nossa constituição teórica e política. E para isso, gente, eu gostaria de trazer para vocês 3 indicações de leitura, uma que eu já terminei já há algum tempinho e outras 2 que eu estou realizando a leitura nesse momento para falar sobre esse assunto do feminismo. Bom, um dos livros é Feminismos, o que as feministas querem, da Raíssa Ribeiro. Aqui, gente, é esse livro aqui que estou lendo no Kindle. Irei deixar a bibliografia aqui embaixo para vocês também. Esse aqui, de uma autora super importante na área do feminismo, que é a Gerda Lerner, que se chama Consciência Feminista, a luta de 1.200 anos das mulheres para libertar suas mentes do pensamento patriarcal. Esse livro é maravilhoso, ele é meio grossinho, mas vale a pena. E o outro que eu também estou lendo atualmente é Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Eu já li um livro dela, né, que foi Patriarcado do Salário, que eu achei muito bom. E esse eu tô gostando muito e eu vou comentar com vocês um pouco, né, sobre os movimentos feministas, sua importância de acordo com esses livros. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero fazer aqui com vocês é desmistificar certas concepções do senso comum acerca dos movimentos feministas. Eu vejo, né, muitas pessoas falando, né, que o movimento feminista ele serve para acabar com os homens, para rivalizar com os homens, que as feministas têm ódio por homens e que toda feminista é masculinizada, que toda feminista é lésbica, que as feministas elas não se cuidam, não são vaidosas, não são femininas, enfim. E essas coisas, na verdade, são concepções de senso comum que não tem nada a ver realmente com o que significa os movimentos feministas. E muito pelo contrário, né, gente? Traz pra gente um enorme desserviço, já que muitas das vezes, por ser mais fácil de compreender essas ideias de senso comum, as pessoas aderem muito mais a elas do que realmente buscar conhecimento, né, sobre os movimentos, sobre a trajetória, sobre pelo que lutam os feministas, enfim. E aí eu gostaria de vir falar aqui nesse vídeo um pouco sobre essas coisas, porque eu acho, assim, que às vezes algumas escritoras, né, feministas, no auge da sua linguagem, né, rebuscada, às vezes elitista, acabam não falando muito a linguagem popular para que as pessoas entendam mesmo o que significa o feminismo e como foi a trajetória dos movimentos que se formaram. E por isso eu gostaria de esclarecer um pouco essas concepções aqui para vocês, ok? Inclusive, esse livro que eu citei, O que as Feministas Querem, esse aqui, a professora, ela tem essa preocupação, né, muito grande sobre de que forma, né, esse conhecimento vai ser passado para o público e qual público que a obra vai alcançar em si, né? Porque justamente ela aborda essa questão no início do livro, dizendo que ela conhece muitas pessoas que não sabiam nem o que era feminismo e só pegavam as informações no ar e formavam uma concepção na sua mente que não tinha nada a ver. E aí ela decidiu fazer esse livro numa linguagem muito fluida, assim, muito simples de entender, para que
esses conhecimentos chegassem mesmo ao grande público, né, gente? E aí, ela fala nesse livro, e eu também já li isso nesse livro e em outros livros feministas que eu já li, que o movimento feminista, ele é um movimento teórico, social e político, que visa a igualdade entre homens e mulheres. Ou seja, o feminismo, ele não busca acabar com os homens, mas justamente ter equidade perante a história do privilégio masculino, em que a gente acompanha, principalmente, como diz a Silvia Federici, após o nascimento do capitalismo. Segundo a Silvia Federici, foi o nascimento do capitalismo justamente na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, em que a mulher passou a sentir uma opressão muito mais sistemática devido ao seu gênero. E diversas imposições passaram a ser aplicadas ao corpo da mulher, às suas decisões e suas ações, devido a essa questão do controle do capitalismo dos corpos proletários. Ou seja, a opressão contra as mulheres, ela está interligada com a opressão do capitalismo. Então, meio que a Silvia Federici e outras teóricas do feminismo consideram a luta antissexista, antimachista, como uma luta também anticapitalista, uma luta de esquerda. Isso porque essas autoras compreendem que nunca vai existir um sistema de igualdade de gênero ou qualquer outro tipo de igualdade racial, nunca vai existir um sistema de igualdade ampla para todos os grupos, para todas as minorias dentro do sistema capitalista. E aí eu gostaria de comentar um pouco com vocês também agora sobre essas questões das ondas feministas, porque às vezes isso é um pouco difícil de conceber, né? Gerda, acho que é Gerda que fala. A Gerda Lerner, que é desse livro aqui, ó, Consciência Feminista, A Criação da Consciência Feminista, ela vai dizer que essa consciência que gerou o movimento feminista, ela foi sendo cultivada aos poucos, primeiro com grupos menores de mulheres, e depois essa mentalidade, né, esse sistema intelectual acerca da busca por igualdade entre os gêneros, ela foi se espalhando a ponto de proporcionar um movimento amplo, um movimento mais amplo nessa busca por igualdade. Então, ela vai analisar desde as mulheres lá na Idade Média, que lutaram, né, por liberdade intelectual, entrando para os conventos, se expressando de alguma forma através de seus escritos, justamente porque as mulheres não tinham muito espaço nesse momento histórico para propagar suas ideias. E na maior parte das vezes, as mulheres que conseguiam, né, exercitar essa intelectualidade, elas faziam parte da Igreja Católica. E aí ela trata de personagens importantes desse período, né? E vai analisando outras ativistas, escritoras que passaram a ter essa mentalidade ao longo do tempo. E esse livro é maravilhoso para a gente entender como essa consciência feminista ela realmente foi cultivada, né, por mulheres ao longo dos períodos históricos. E aí ela vai enfatizar bastante num período em que se iniciou mais, né, uma certa organização feminina em prol de igualdade, que vai justamente gerar a primeira onda feminista,
que foi no período do Iluminismo. Esse período do Iluminismo, né, em que na Europa se espalharam ideais de igualdade, de liberdade, a busca contra os abusos e os privilégios da aristocracia, acabou, né, mobilizando muitas mulheres a lutar por essas causas também, né, dentro dos movimentos revolucionários. E justamente esse fator gerou a primeira onda feminista, que é considerada ali na passagem do século XIX para o início do século XX. E essa onda, né, ela foi justamente concentrada em alguns países, que foi em países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Nesse período, as mulheres lutavam principalmente por direitos civis e por direitos políticos, principalmente o direito ao voto, que a mulher queria participar junto com os homens, né, desse esquema, justamente porque as democracias liberais elas estavam se espalhando pela Europa, e a questão do sufrágio universal ela estava muito em pauta, né, mas muito centrada no público masculino. Então foi importante essa luta das mulheres para conseguir o voto feminino. E depois, a onda seguinte, né, foi ainda no século XX, ela veio com força justamente para requerer uma liberdade da mulher sobre o seu próprio corpo, né, que é algo muito importante, seja na questão da aparência, seja na questão do vestuário, seja na questão da permissão, de toque, do controle da sua sexualidade, da reprodução, enfim. São fatores que a gente discute, né, que a gente trabalha dentro do movimento feminista até os dias de hoje. Então, já ali, no meado do século XX, essas discussões entraram em pauta dentro do movimento. E a partir da terceira onda, gente, que já vai ali pro final do século XX, início do XXI, e hoje em dia até fala de uma quarta onda feminista, o movimento passou a abranger mais pautas da atualidade, sobre a questão da diversidade de gênero, também com relação às mulheres trans, também com relação ao feminismo negro, que é muito importante, justamente porque as primeiras pautas feministas, elas não abrangiam, né, as mulheres negras, que na verdade eram as maiores prejudicadas da sociedade sexista. E hoje em dia, esse movimento feminista, ele já abrange, né, melhor essas mulheres. E também se discute muito, né, sobre o crescimento digital nos dias de hoje, sobre como as mulheres também enfrentam inúmeras desigualdades dentro desse sistema digital, como as mulheres muitas vezes são expostas ou possuem muitas inseguranças com relação a questões estéticas propagadas também pelas redes sociais. Enfim, são inúmeras as discussões, né, que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo de acordo com as demandas sociais dentro do movimento feminista. E a Silvia Federici, ela vai dizer justamente sobre a importância dessas lutas, principalmente a luta pelo domínio do seu próprio corpo, porque ao longo do tempo, né, muitas mulheres sofreram muito com violências, com abusos, com relação a domínio masculino, né, sobre a questão da fertilidade, da geração ali de novos seres. Então, essa questão da escolha, né, primeiramente sobre o corpo da mulher e depois também sobre outros temas ali que são importantes dentro da sociedade, é muitíssimo importante.
E eu tô gostando muito desse livro por conta disso, com essas adaptações do feminismo, né, de acordo com as necessidades ali por igualdade dentro dos grupos femininos, é algo essencial. Hoje em dia, por exemplo, existem muitas pautas com relação à luta contra o capitalismo, como a questão ambiental, como a questão da manutenção e da ampliação, né, de conquistas de direitos sociais e tudo mais. E esses fatores, eles impactam diretamente as mulheres em sua maioria. Isso porque, por exemplo, no Brasil, apesar de ser uma minoria social, as mulheres elas são maioria em quantidade dentro da população. E por inúmeras razões, essas pautas anticapitalistas, elas são diretamente associadas ao movimento, porque as mulheres sofrem mais impacto dentro desse sistema. Porque, por exemplo, os debates acerca do trabalho. Tá rolando, por exemplo, esse debate sobre a escala 6x1 e a escala 4x3, enfim. E as mulheres, elas, devido a essas imposições machistas que existem na nossa sociedade, que a mulher ela tem que cuidar da casa, ela é a principal pessoa a cuidar dos filhos e tudo mais, e ser também a provedora do lar, a maioria, né, das mulheres no Brasil também são as provedoras do lar, ou trabalhando de forma autônoma, ou trabalhando de carteira assinada, enfim, ou em outro modelo de contrato de trabalho. E muitas mulheres também são mães solteiras e não recebem apoio de familiares para cuidar de seus filhos. Então, esse é um exemplo de luta que é contra esse capitalismo algoz, que quer oprimir, né, os trabalhadores, que quer subjugar os trabalhadores para que as pessoas elas produzam cada vez mais sem usufruir dos frutos do seu trabalho, que é uma pauta muito importante para o universo feminino também, e tá dentro, por isso, né, dentro da luta do feminismo. Então, gente, o feminismo sempre foi muito importante para as mulheres, porque foi através dele que as mulheres conquistaram inúmeros direitos. Hoje em dia, se a gente conseguiu diversos avanços dentro das pautas importantes para as mulheres, é graças ao feminismo, porque foi através de muita luta, né, de grupos de mulheres, não só de mulheres que se tornaram figuras marcantes pela literatura, coisa assim, mas principalmente por mulheres comuns que lutaram e lutam por igualdade salarial, por igualdade no acesso a cargos, por igualdade, por poder escolher se vai ter filho, quando vai ter filho, ou como, enfim. Então, a gente ainda tem uma caminhada muito grande para fazer. A gente ainda possui muitas lutas a serem concretizadas. A gente luta também, gente, contra muitos retrocessos. Isso porque as camadas mais conservadoras da sociedade, que lucram através da opressão das mulheres, não querem que as mulheres tenham igualdade, que as mulheres tenham liberdade sobre si mesmas, que as mulheres tenham autonomia. Eles não querem isso. Então, a gente precisa enfrentar muitos retrocessos ainda, né? Um exemplo disso é aquela PEC que vira e mexe, volta, né, em voga aí nos noticiários, que é a PEC do estuprador. E outros retrocessos que a gente precisa enfrentar. Então, a gente precisa o tempo todo também reafirmar nossos direitos através da luta política, e isso também é muito importante dentro do movimento. E a gente precisa avançar também em outras pautas, como a questão do aborto legal,
porque a gente sabe, né, gente, que a gente vive numa sociedade desigual, e enquanto esse modelo de sociedade existir, vão ter mulheres que não conseguem por inúmeras razões nem evitar a gravidez e nem conseguir levar adiante e posteriormente criar os seus filhos. Também existem pautas dentro da universidade, como a questão da maioria dos coordenadores de curso serem homens, ou como as mulheres ainda recebem menos, mesmo exercendo as mesmas funções, isso em quase 70% dos casos. E também, né, o combate todos os dias que a gente precisa fazer de julgamentos, né, tanto boca a boca, assim, nas ruas, nos lugares, quanto também nas redes sociais, acerca de mulheres que estão exercendo sua liberdade de se vestir como quiserem, de se arrumar como quiserem, de, se quiserem namorar ou ir separado por ficar com outro, não ter compromisso com um homem, ficar com 2, 3 ao mesmo tempo, exercer a sua sexualidade como quer. Essas mulheres, né, ainda são muito atacadas, justamente por exercer a liberdade sobre si mesmas, e a gente combate todos os dias esse tipo de pensamento em volta, assim, ao nosso redor, e isso é uma luta árdua, né, que só virá com o esclarecimento, com o conhecimento, com o acesso à informação das novas gerações, que a gente consegue aí mudar essa concepção, esse pensamento sobre as mulheres. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão, né? É uma discussão muito mais abrangente que isso, logicamente, mas eu vim aqui compilar um pouco, né, essa questão da importância do feminismo e a trajetória disso, e apresentar algumas leituras para vocês. Eu irei deixar as leituras aqui embaixo. Quem gostou desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, por favor, porque ajuda muito na elaboração de novos conteúdos e a continuidade aqui do canal. Então eu vejo vocês na próxima. Um beijo!